E aí, turma, aqui é o JP, e agora a gente vai fazer exercícios da apostila COC para o curso pré-vestibular de Química 131, apostila 8, capítulo 43, que vai tratar do assunto equilíbrio químico. Então, os conceitos iniciais aí desse novo assunto pra gente. Primeiro exercício. Exercício 1 diz o seguinte: com base na charge e em seus conhecimentos sobre química, responda ao que se pede. Então, vamos lá. Fazendo uma previsão. Com base nos meus conhecimentos de química, suponho que a mistura dessas duas substâncias seja muito reativa. Experimentando. Vou derramar uma sobre a outra e agitar a mistura. Tirando conclusões, nenhuma mudança. Logo, nessas condições, as duas não reagem. Letra A. Caso o cientista tivesse misturado quantidades adequadas de ácido clorídrico e hidróxido de magnésio, ele chegaria à mesma conclusão expressa no terceiro quadro? Explique. Vamos lembrar aqui, ó, ácido clorídrico é um ácido, hidróxido de magnésio é uma base. Ácido reage com base numa reação de neutralização, então existe tendência para acontecer. Só que visualmente nós não percebemos essa reação, a gente não consegue, porque não muda de cor, não forma precipitada, enfim. Então, visualmente, a gente não enxerga a reação acontecendo, mas isso não quer dizer que ela não ocorra, tá? Então, na verdade, a gente não teria a mesma conclusão, porque para ele, se ele não vê mudança, é porque não reagiu, o que está errado, tá? Então, visualmente não tem a mudança, mas é essa reação que acontece, ó. Ácido clorídrico, hidróxido de magnésio. Temos aqui, ó, ácido com base formando cloreto de magnésio, um sal, e formando duas águas, tá certo? Letra B agora. No trecho 1, nenhuma mudança, o cientista concluiu que para uma reação ocorrer, é necessário observar mudança em alguma propriedade característica do sistema, cor, pressão, concentração, etc. O mesmo cientista construiu o gráfico apresentado na figura anterior, né? Então, tá aqui, ó. Estudando as variações nas concentrações de A e B para a reação hipotética A, que se transforma em B. Afirmando que ela somente ocorre no intervalo de 0 a 10 minutos. O cientista está correto em sua afirmativa? Justifique. Olha só, temos aqui, ó, a curva de A, né, a concentração de A diminui conforme passa o tempo até se tornar constante. E a de B aumenta até se tornar constante. Ele fala que a reação só acontece aqui de 0 a 10. Isso daqui é falso, tá? Aqui as concentrações estão mudando, mas a partir de 10, o sistema atinge o equilíbrio químico. Só que, como a gente viu, esse equilíbrio é dinâmico. Não é porque visualmente não observe nenhuma mudança, mesmo na concentração, que deixou de acontecer. Acontece sim, só que as concentrações ficam constantes, tá certo? Então, cuidado com isso. A reação continua a acontecer, mesmo que não varie as concentrações. Por quê? Se um único reagente vira produto, eu tenho que garantir que um produto vire reagente para manter constantes as concentrações. Exercício 2 agora. A equação a seguir representa a reação entre o álcool etílico e o ácido acético. Tá aqui. Letra A. Dê o nome do éster e escreva sua fórmula estrutural usando a notação de bastão. Então, tá aqui o nosso éster, né? Uma reação de esterificação, álcool mais ácido. Bom, o que a gente tem aqui? Éster, eu tenho um C dupla O, OH. Aliás, OH não, C dupla O, O no meio da cadeia. Aqui, numa ponta, CH3, temos aqui o éster formado etanoato de etila. Vamos ver aqui a fórmula. Preste atenção, ó. Ácido acético é o ácido etanóico, é o nome IUPAC dele. Então, etanóico vira etanoato. Álcool etílico, o nome e o PAC dele é etanol. Perceba que na hora que eu monto a fórmula, que é essa daqui, a gente tem o seguinte, ó, CH3, C dupla O, ó, isso me indica que eu tenho um éster. E aqui, ó, CH2, CH3. Essa parte aqui veio do álcool e esse pedaço aqui veio do ácido. Então, esse pedaço é o etanoato e aqui etanoato de etila, tá certo? Então, cuidado aí, uma reação clássica da química orgânica.
Letra B agora. Com base no gráfico a seguir, determine o tempo necessário para o sistema chegar ao equilíbrio e indique o número total de mols dos produtos nesse ponto. Então, eu sei que atinge o equilíbrio quando a concentração fica constante. Nesse caso, não é a concentração, é o tanto de mols, mas é proporcional. Então, a partir do momento que ficar constante, ou seja, nesse tempo aqui de 4 minutos, perceba que depois é uma reta. Então, o tempo para atingir o equilíbrio, 4 minutos. Ele quer o tanto de mols dos produtos. Produto é o que foi formado, então eu aumentei o tanto de mols. Então, eu saio aqui de 0, a curva que representa um aumento é a curva que é azul mais escuro. Se eu analiso no equilíbrio, é justamente esse valor. Entre 0,6 e 0,7 é o valor 0,65. E aqui nós temos o número de mols do reagente, que ele não pediu, mas caso pedisse, estaria aqui. Assim, a gente tem justamente o tempo de equilíbrio, o tempo para atingir o equilíbrio, 4 minutos. Nesse ponto, temos 0,65 mols de produtos. Ok? Então, ficar esperto aí com o fato dele cobrar coisas diferentes na mesma questão. Por fim, exercício 3. No mundo atual, são produzidas milhões de toneladas de compostos nitrogenados, entre os quais os fertilizantes são os mais importantes pelo papel que desempenham na produção de alimentos. Esses adubos agrícolas nitrogenados são fabricados a partir da amônia, que é produzida industrialmente através da síntese de Haber-Bosch, descrita pela seguinte equação. Tá aqui. A variação das concentrações do produto e dos reagentes da síntese de Haber-Bosch em um reator mantido a temperatura constante é mostrada no gráfico a seguir. Também deu as coisas aqui. Com base nesse gráfico, é correto afirmar que temos que tomar um cuidado aqui, tá? Então, vou começar identificando qual que é o produto. O produto é aquele que aumenta a concentração. O único que aumenta é esse azul mais claro. Então, Y tem que ser o NH3. Cuidado, porque aqui ele fala de T1, T2. Em nenhum desses dois instantes nós temos o equilíbrio atingido. Por quê? Em nenhum deles, se eu olho após eles, a concentração continua mudando, tá? Então, o equilíbrio é atingido mais ou menos aqui, a hora que acaba ficando constante tudo, tá certo? Agora temos que ver qual que é o H2 e qual que é o N2. Cuidado, porque eles não partem do mesmo ponto. Então, eu tenho mais de X e menos de Z. Mas como que eu comparo? Se eu analiso aqui, de 0 até T2, eu percebo que eu consumi muito mais, caiu muito mais X do que caiu Z. Com isso, o que consome mais é o que tem maior coeficiente estequiométrico. Lembra que é proporcional ao gráfico. Assim, X vai ser o H2 e Z o N2. Tá? Justamente por conta dessa variação que eu percebo aqui. Tá? Então, caiu muito mais essa quantidade do que aqui. Assim, alternativa correta, letra B. X é o H2, Y o NH3, Z o N2, respectivamente. Ok? Fechamos aqui mais um módulo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.